Olá, meu amigo lojista, minha amiga lojista de materiais de construção, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live aqui no YouTube, que a gente vai falar sobre as alavancas de lucro de uma loja de materiais de construção. Estamos focados aqui justamente a entregar um conteúdo que a gente consiga, de fato, exercitar a prática no dia a dia com foco em lucro e principalmente fluxo de caixa, ou seja, transformar o lucro que a gente tem na nossa loja em fluxo de caixa, que é um grande desafio no varejo de materiais de construção. Se você é novo por aqui, meu nome é Sidney Lasta, eu trabalho com treinamento, consultoria, capacitação para lojas de materiais de construção, e aqui no nosso canal do YouTube aqui a gente fala sobre gestão de lojas de materiais de construção. Se inscreve aqui no canal já antes da gente começar a nossa live, para que você possa ficar antenado desses conteúdos que a gente publica, a gente posta aqui, bastante estudos, dicas, informações, principalmente focado em melhorar o resultado das lojas de materiais de construção que nos acompanham. E se você entende que esse nosso conteúdo de hoje, sobre alavancas de lucro de uma loja de materiais de construção, faz sentido para a sua loja, para a sua realidade, considere compartilhar lá no grupo de gestores da loja, no grupo de gerentes, compartilha também se você tiver aí no grupo da Comac, no grupo lá da rede que você tem, que você faz parte, enfim, considere que você de fato seja uma pessoa que vai multiplicar essa mensagem para chegar para as pessoas que precisam ouvir esse conteúdo sobre gestão financeira de loja de materiais de construção. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal para estar ligado e receber as notificações de todos os pontos de contato que a gente faz aí, as nossas divulgações dos conteúdos sobre gestão de varejo de materiais de construção. Vamos direto ao ponto aqui para que a gente possa ser bem objetivo, ser breve, ser rápido e entregar a mensagem que a gente tem para o dia de hoje. Vamos lá então para entender um pouquinho de como que a gente pode observar. Eu separei aqui, existem várias alavancas do lucro dentro de uma loja de materiais de construção, várias situações que eu posso ajustar para melhorar o lucro. Eu separei aqui 4 alavancas que justamente eu quero desdobrar aqui as estratégias que a gente pode fazer para, de certa forma, fazer com que elas sejam ajustadas e com que elas, de fato, melhorem o resultado, melhorem o lucro e melhorem o fluxo de caixa da nossa loja de materiais de construção. E é muito importante que a gente justamente acompanhe com muito carinho, com muita cautela esses 4 pontos que eu separei aqui, tá? Então vamos lá, são 4 pontos, caneta e papel na mão, anota se possível, você pode até inclusive colocar esse vídeo na TV, que fica talvez até mais fácil, tem mais a atenção. Se você fica talvez no celular, fica de certa forma um pouco desconectado, talvez prende a atenção, vem notificação, acaba dispersando, tá? Então vamos lá, primeiro ponto, primeira alavanca que eu preciso observar dentro da minha loja de materiais de construção, tá? Produtividade da minha equipe. Eu preciso, como gestor financeiro, como lojista, como empresário, como acionista, como sócio do meu negócio, loja de materiais de construção, eu preciso acionar essa alavanca e principalmente interpretar quais são os indicadores que apontam a produtividade da minha equipe, tá? E aí quando a gente fala de produtividade da equipe, por que é importante e é relevante a gente olhar para esse indicador, tá? Hoje, dentro de uma loja de materiais de construção, eu descobri, depois de muito estudo e muita análise de mercado, com os trabalhos que a gente desenvolve aí a nível de Brasil, em capacitações e principalmente nas consultorias financeiras, eu descobri que lojas de materiais de construção, 50% aproximadamente do custo operacional de uma loja de materiais de construção é o custo com pessoas, é o custo relacionado a pessoas, salários, 13º, férias, FGTS, INSS, vale refeição, vale alimentação, enfim, toda a estrutura de custo com pessoas, tá? Então, 50% do custo de uma loja é pessoas. Então, se eu bem entendo que o meu custo operacional tem 50% focado em uma categoria, eu preciso, de certa forma, fazer com que essa categoria tenha uma gestão, de certa forma, muito qualificada, focada e, inclusive, com lupa. Um lupa que a gente justamente observe como fazer a melhoria nessa produtividade desse indicador que a gente justamente vai ter que analisar vários indicadores, né? Então é importante entender que 50% do custo operacional de uma loja é pessoas. E aí aonde que eu vou ter que olhar indicadores, para interpretar a produtividade da minha equipe, tá? Então são 2 principais indicadores que eu quero aqui justamente
provocar você, empresária, lojista de materiais de construção, de qualquer lugar do Brasil que você esteja me assistindo aqui, tá? 2 indicadores que medem a produtividade da equipe. Primeiro, tá? Venda por funcionário, venda por colaborador. E não é venda por vendedor, tá? É venda por colaborador. A tua estrutura de vendas geral, quanto é que você vende, dividido pela estrutura de quantas pessoas estão trabalhando dentro da sua estrutura, tá? Vai sair lá um indicador de quanto que cada pessoa, quanto que cada colaborador em média tem de venda, dado a estrutura de vendas e dado a estrutura de colaboradores que você tem, tá? Então, esse é um dado importante que você tem que analisar, tá? E aí você vai pegar quanto você vende em média por mês e quantos funcionários tem e fazer essa divisão. Vai chegar lá em 25 mil, 35 mil, 40 mil, 43 mil, enfim, você vai encontrar um dado, tá? Obviamente que se você não tiver parâmetro nenhum, se você não tiver histórico, se você não tiver referência de mercado, não vai servir para nada olhar só este indicador, tá? Então é importante que a gente tenha também um olhar com um dado histórico, né? Como é que a minha loja tem esse comportamento deste indicador ao longo dos vários meses, vários anos, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, eu estou aqui para lhe ajudar também e lhe dar referências, tá? Referências de quanto que deve ser a venda por colaborador numa loja de materiais de construção minimamente lucrativa, tá? E aqui eu quero fazer um alerta em cima de um número que eu quero lhe apontar para que você possa pensar, tá? O mínimo que hoje uma loja de materiais de construção tem que ter de venda por colaborador, anota esse número que é muito importante, tá? O mínimo que uma loja, para ser minimamente lucrativa de materiais de construção, tem que ter de venda por colaborador é 35 mil de vendas mensal por colaborador, tá? Então você vai pegar o teu faturamento geral, divide pela quantidade de colaboradores que você tem na tua loja, vendedores, a parte administrativa, a parte de logística, a parte de limpeza, então até a pessoa que limpa lá e trabalha integralmente na loja tem que computar. Você também, que é sócio, que é empresário, que se atua dentro da loja também tem que computar, e esse cálculo você tem que fazer essa divisão para entender se está acima de 35 mil ou abaixo de 35 mil, tá? Se você estiver acima de 35 mil, é um ponto positivo, você tem um indício que tem boa produtividade com a equipe como um todo, tá? E aqui, claro, eu estou falando de lojas de materiais de construção generalista, tá? Que vende material básico, vende tintas, revestimento, porcelanato, que vende de tudo um pouco, tá? Não estou falando de loja especializada em tintas, não estou falando de loja especializada em acabamento, não estou falando de ferragistas, tá? Estou falando de lojas de materiais de construção generalista. Então anota aí, 35 mil é o primeiro indicador que eu quero te apontar da produtividade da equipe de vendas como um todo, tá? O segundo indicador da produtividade da equipe, aí sim entra a parte da equipe comercial, tá? A equipe comercial são os vendedores. O que você vai fazer? A mesma conta e aí você vai ter que encontrar o teu número. Quanto que é a venda média por vendedor, tá? Venda média por vendedor. Quanto é que você justamente tem de venda média por vendedor, tá? Eu aqui não quero dar referência desse dado aqui porque isso aqui é um pouco mais complexo, detalhar um pouquinho mais, tá? Eu aqui quero convidar você para que a gente possa se aprofundar nesse indicador específico lá no nosso workshop de gestão financeira lucrativa para a loja de materiais de construção. A gente vai fazer esse workshop no dia 23 de maio, até deixa eu mostrar para você aqui, no dia 23 de maio de 2024, tá? 19h30, horário de Brasília, tá? Aqui no link da descrição vai dar nessa página aqui que você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp, para você fazer a inscrição gratuita para esse evento, você participar desse evento e saber como, de certa forma, organizar toda a gestão financeira da sua loja com a estrutura de pensamento estratégico e melhorar lucro e melhorar a liquidez, dinheiro no caixa. E a venda por vendedor vai ser um indicador que eu quero mostrar para você nesse nosso encontro, nesse nosso workshop de gestão financeira lucrativa para a loja de materiais de construção, que vai acontecer em 23 de maio, tá? Então, no link da descrição tem aqui um acesso para você fazer esse cadastro. Não deixe para a última hora, são mais de 550 pessoas já inscritas para esse evento, e é importante que você não deixe de participar, porque isso sim, eu acredito que pode ser o pontapé inicial da mudança do resultado da sua loja de materiais de construção a partir de agora, tá? Então, vou falar da venda por vendedor, não quero aqui detalhar, porque assim ele é bem complexo, então lá no workshop eu quero detalhar quanto que é a produtividade média de vendedor, quando é boa, quando é ruim, quando é excelente, e
aí você já tá preparando os números para que a gente possa analisar e interpretar, tá? Então, esta é a primeira alavanca do lucro, tá? Produtividade da equipe. Então, eu tenho que olhar a produtividade da equipe, por quê? Porque ela é 50% do custo operacional. A minha equipe custa 50% do meu custo operacional. Então, eu tenho que fazer com que a equipe produza, eu tenho que analisar os indicadores e eu tenho que agir em cima da equipe como um todo, tá? Então, venda para o vendedor está baixo, já dado o histórico da sua loja, vamos tentar entender o que está acontecendo, se eu preciso de capacitação, se eu preciso de gestão da minha equipe comercial, se do gerente ser mais ativo, eu tenho que justamente interpretar. A equipe de vendas está ok, mas a minha estrutura de colaboradores está abaixo de 35 mil no geral, por colaborador. Talvez tenha algum problema de produtividade, talvez tenha problema na logística, talvez tenha problema na contratação de pessoas, tem muita rotatividade. Então você tem que olhar para justamente mexer nessa alavanca, porque se você melhorar, por mínimo que seja, essa representatividade do custo operacional, você vai mexer dramaticamente lá no lucro do teu DRE, tá? Lá no lucro da sua loja de materiais de construção, quando você melhora essa questão da produtividade. Isso é muito importante para quem está nos acompanhando nesta live aqui, tá? Lembrando mais uma vez, antes de ir para o segundo ponto aqui da segunda alavanca do lucro, mande lá no grupo da loja, se inscreve aqui no canal, envia no grupo lá que você tem pessoas que justamente você entende que possa fazer bom uso desse conteúdo, desse nosso material que a gente está apontando aqui, tá? Então falamos da produtividade da equipe, então, que é a primeira alavanca que eu entendo ser fundamental, para observar o lucro de uma loja de materiais de construção, tá? Segunda alavanca, e aqui existe de certa forma, um paradigma que as lojas acabam não fazendo isso bem feito, tá? Que é a segunda alavanca, que chama-se gestão de categorias, tá? O varejo de materiais de construção, infelizmente, ele não tem a prática de fazer gestão de categorias. O que é gestão de categorias? Nada mais, nada menos que começa por organizar a minha classificação mercadológica de produtos, ou seja, dividir material básico, dividir pisos, revestimento, porcelanatos, material elétrico, material hidráulico, tinta, impermeabilizantes, ferragens, utilidade doméstica, enfim, dividir para que você possa interpretar e saber da onde é que está vindo a venda, tá? Da onde é que está vindo a venda, quantos por cento que representa cada categoria na venda e principalmente o quanto que cada categoria está deixando de margem. Em cima disso ele vai te trazer informações importantes e fundamentais sobre o que a gente chama da matriz de faturamento de uma loja de material de construção, tá? E aqui, quando a gente fala de matriz de faturamento de uma loja de materiais de construção, é muito importante, minha amiga empresária, meu amigo empresário do varejo de materiais de construção, entender essa matriz de faturamento para saber, de certa forma, o quanto que a nossa loja de materiais de construção está vendendo daquilo que deixa pouca margem, ou aquilo que tem uma margem muito apertada, que no caso, como você bem sabe, talvez até melhor do que eu, que o material básico é aquela situação que puxa a margem da loja para baixo, puxa a margem da loja lá para baixo e justamente aumenta o custo operacional com pessoas, aumenta o custo operacional com estrutura, aumenta o custo operacional com veículos, combustível, oficina, enfim, é uma confusão toda, tá? E aqui a gente precisa entender em que patamar está a venda de material básico da nossa loja. Eu quero provocar você a pensar sobre isso também, tá? Aqui eu quero dar um parâmetro para que você possa se contextualizar um pouquinho, tá? Material básico dentro de uma loja de materiais de construção generalista, eu fiz vários estudos para entender o quanto que seria o bom e o quanto que seria ruim a gente ter de material básico dentro de uma loja de materiais de construção. E eu cheguei num número mágico aqui, que eu quero inclusive te dar como referência para você estudar e ver se faz sentido criar esse objetivo para a sua loja chegar. Eu criei um número aqui dentro da metodologia para que a gente possa equilibrar o faturamento e a margem, porque se eu desequilibro o faturamento de uma loja de materiais de construção puxando muito produto que dá pouca margem, eu vou puxar a margem da loja geral para baixo. Então eu criei esse equilíbrio do quanto que o material básico, cimento, tijolo, areia e pedra, quanto que no máximo ele deve representar dentro de uma loja de materiais de construção. E anota esse número que eu quero que você justamente faça essa análise na sua loja, tá? Esse número chama-se 34%. O material básico não pode representar mais que 34% do faturamento da sua loja de materiais de construção, se você quiser ter equilíbrio entre venda das várias categorias. Isso chama-se gestão de
categoria, gestão da matriz de faturamento, para você equilibrar. Você vai conseguir, se você tiver hoje 50% de venda de material básico, você vai conseguir dar um cavalo de pau e puxar para 34%? Não. Não é isso que eu estou falando e nem deve baixar isso da noite para o dia. Você não pode dar um cavalo de pau e parar de vender material básico. Não. Você vai ter problema sério na tua loja. Então, a minha orientação é que você, aproveitando-se dessa estrutura de venda de material básico, porque o cliente já está vindo na loja e o cliente mais importante está vindo na loja por quê? Porque ele está inclusive no início de obra. E aí você tem a peça fundamental que muitas lojas não têm, que é o cadastro do cliente, é o relacionamento do cliente lá no início da obra. Então veja bem, meu amigo empresário e minha amiga empresária, o difícil você está fazendo, o mais complexo, o mais complicado, que é trazer o cliente para a loja e fazer o cadastro dele. Agora talvez a tua loja ter 50% de material básico na venda não é um problema, talvez é uma solução. Talvez o problema seja em você estudar o teu mix, estudar hidráulica, estudar elétrica, estudar piso, estudar tinta, estudar dentro da sua loja como é que está se comportando esse mix, o que você talvez tenha de deficiência nesse mix, o que você pode melhorar para justamente aproveitar essa jornada do consumidor que já está dentro da sua loja, ou pelo menos já está comprando da sua loja através do acesso ao material básico. Então, é uma peça fundamental essa estratégia da matriz de faturamento e gestão de categorias, tá? E aí, justamente, eu preciso que você olhe para o mix de produto, quando você enxerga essa deficiência, e faça essa gestão do mix de produto. Olhe para compras, tá? E outra, se você é lojista de materiais de construção e talvez entende que precisa botar a mão nas compras para melhorar esse mix, faz parte, é isso mesmo, é mão na massa, tá? Porque muitas vezes o comprador em si não vai ter essa noção de melhorar mix de produto, de melhorar a classificação aqui das categorias, a matriz de faturamento. Ele vai focar em repor mercadoria em alguns casos, que eu vejo muito comprador só focado em tirar pedido, repor mercadorias, tá? Então assim, se precisar, age na parte estratégica da sua loja, age na parte da composição ou recomposição do mix de produto, para que você, de certa forma, tenha essa garantia que ao longo do tempo você vai fazer essa transição. É um passe de mágica? Obviamente que não. Não é um passe de mágica. Você vai ter que ter muito estudo, você vai ter que ter muita dedicação para estudar o mix de produto para fazer essa transição. Aproveitar e mais uma vez, não é que você tem que diminuir a venda em valores absolutos na questão de material básico. Não, é você já aproveitar o que você tem de cliente vindo comprar material básico e comprar as outras categorias e assim otimizando esse seu mix de produto dentro da sua loja, tá? E aí quando a gente fala de gestão de categoria e matriz de faturamento, eu preciso ir aqui para a terceira alavanca, tá? Que aqui, se eu fizer bem feito essa gestão de categoria, vai ficar mais fácil de fazer a terceira alavanca, que é as estratégias de precificação, tá? Então, falei da primeira alavanca é a produtividade da equipe, segunda gestão de categorias, e a terceira a alavanca do lucro é precificação, tá? E aqui tem muita gente que acaba achando que precificação é jogar o preço lá, colocar 40% em tudo e acabou. Não, não é isso, tá? Inclusive, se está colocando 40% meio que geral, tá errado. Cada produto, cada categoria, cada subcategoria tem uma margem específica para a gente trabalhar, tá? Obviamente, talvez você sabe disso, tá? Mas precisa entender que não necessariamente a categoria específica tem que ter a mesma margem no geral. Produtos específicos dentro da mesma categoria ou subcategorias tem que ter esse equilíbrio. Obviamente que eu sei que tem que ficar antenado com o mercado, e aí existe sim os produtos que a gente chama de comparação, ou os produtos geradores de tráfego, que são produtos que a gente tem que se balizar com o mercado, isso faz parte, e isso são mais ou menos aí no material de construção uns 40 a 60 produtos, tá? São 40 a 60 produtos que você vai ter que acompanhar o mercado. Tá? Mas não necessariamente a tua loja toda tem que acompanhar o mercado, até porque o cliente não tem percepção de preço em 5 mil itens, ele tem percepção de preço em 60 itens, tá? Em algumas lojas talvez até um pouco mais, em alguns mercados um pouco mais, mas são 60 itens no máximo que você vai ter que ajustar ali a questão do preço pela concorrência, tá? Em relação ao mercado. Só que na precificação aí você vai ter que tratar o quê? Tratar os objetivos de margem por categoria e subcategoria, e aí você vai ter que fazer os testes.
testes, tá? Para que você possa não só precificar por cima, mas também precificar por baixo. Por quê? Tem muita gente que acaba falando assim, não, eu vou colocar 40% de margem bruta em tinta e tá tudo certo. 40% de margem bruta, não de markup, tá? Tem a diferença fundamental que eu já parto de um ponto de partida aqui que você já sabe a diferença entre margem e markup, né? O markup você coloca a margem sobre o custo e a margem bruta você coloca a margem sobre o preço de venda. E aqui eu passo, né, a orientação você sempre precificar pela margem bruta, tá? E aí tem muita gente que coloca aí, por exemplo, 40% em tintas, tá? E aí acha que, não, tô ganhando bem na margem de tinta e etc e tal. Mas não adianta você colocar talvez 40% em tintas e vender 3, 4% do teu faturamento só em tintas. Às vezes você está inibindo, pelo teu preço que talvez fique um pouco fora de mercado, você está inibindo a venda de tintas na tua loja. Então a precificação tem que ser adequada, tem que ter um equilíbrio entre o que a gente chama da margem e a questão da quantidade de vendas, tá? Então você tem que fazer esses testes na sua loja, interpretar a gestão de categorias, o quanto que eu estou vendendo, o quanto que justamente eu tenho como objetivo de vender, e aí sim eu conseguir trabalhar essa precificação, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Piso vou colocar 38% de margem. Toma cuidado, porque não somente o preço lá em cima vai fazer você ter bons lucros. Não, talvez o preço um pouco mais apertado aqui embaixo, com uma margem talvez um pouco menor, fará que você venda mais. E o venda mais vai te absorver um monte de custo operacional, custo fixo, que inclusive vai te dar mais resultado no final das contas. Então, a pergunta que lhe faço é simples, né? Até fazer uma analogia aqui. Você prefere vender, por exemplo, 1.000 metros de piso a 40% de margem bruta, ou você prefere vender 5.000 metros de piso a 35% de margem bruta? Obviamente que os 5.000 metros de piso a 35% de margem bruta vai trazer mais cash margin para a loja, vai trazer mais dinheiro para a loja dentro do fluxo de caixa. Então é importante entender essa sensibilidade e esse equilíbrio aqui, tá? Lá no nosso workshop de gestão financeira lucrativa, no dia 23 de maio, aqui mais uma vez, vou insistir para você participar, lá no nosso workshop a gente vai falar sobre precificação, tá? Aqui a gente está passando meio que sobrevoando de forma meio que geral, mas lá no nosso workshop a gente vai falar sobre precificação, categoria, subcategoria, inclusive em alguns casos vamos até dar sugestões de que margem aplicar em cada categoria, tá? Então mais uma vez, coloca seu nome, coloca seu e-mail, tem um link aqui embaixo, coloca seu WhatsApp para receber essas informações, que inclusive é gratuito esse evento. Mais uma vez eu estou reforçando esse ponto aqui, tá? Então, mais uma vez, alavanca, tá, do lucro, precificação, tá? Falei de produtividade da equipe, falei de gestão de categorias, falei de precificação e, por fim, se a loja fizer esses 3 pontos fundamentais, a quarta alavanca fica mais fácil. A quarta alavanca fica mais fácil porque já há uma cultura de organização da gestão de categorias, já há uma cultura de precificação e já pode ser que há uma cultura de produtividade da equipe, produtividade dos vendedores. Então anota aí qual é a quarta alavanca a quarta alavanca do lucro de uma loja de materiais de construção. Gestão de orçamentos. Gestão de orçamentos. Presta atenção, cara empresário, cara amigo lojista, minha amiga lojista de materiais de construção, tá? Olha só, a tua equipe comercial é a principal alavanca de lucro da loja. A gente pode mexer um monte da questão financeira, custo, corta aqui, ajusta ali, mas vai ter um limite. A venda não tem limite. A gente pode sim buscar outros mercados, buscar melhorar a venda, porque a venda é um ponto que eu consigo crescer. O custo, vai ter um momento que eu vou cortar um monte de custo ali, vou precificar uma margem mais alta, mas é limitado. E aqui quando eu falo de gestão de vendas, gestão de orçamento, aqui é uma coisa que a gente pode ampliar e multiplicar os resultados em cima disso. Então quando eu falo de gestão de orçamento, é assim: cada orçamento que a tua equipe de vendas recebe, que a tua equipe de vendas faz, tem que ter esse acompanhamento de começo, meio e fim. Acompanhamento para que o cliente não saia da loja e vá cotar, vá buscar preço em outros lugares e ele acaba não voltando. E tem muito vendedor que a gente encontra por aí que muitas vezes nem sequer fazem esse processo de acompanhamento. E a gente sabe que o consumidor cada vez mais exigente, está com mais facilidade de cotar, ele está com o celular na mão toda hora fazendo pesquisa de preço, tem um cidadão que até faz lista de transmissão para comprar material de construção. Então é importante que a gente tenha esta sensibilidade
necessidade, ao fazer cotação, ao fazer gestão comercial, ou ao fazer um pedido de vendas, um orçamento, que eu entenda que eu tenho que buscar esse orçamento lá fora da loja depois que ele sai. Eu tenho que ter um gerente de vendas que entenda esse conceito. E eu tenho que ter as métricas de gestão de orçamento. E quais são as métricas de gestão de orçamento? Meu amigo lojista, meu amigo gerente de loja, métricas de gestão de orçamento. Primeira métrica, taxa de conversão de orçamento. É a primeira métrica e é a principal, tá? Taxa de conversão de orçamento. E aqui eu quero que você preste muita atenção, tá? O que é a taxa de conversão de orçamento? Nada mais é do que quanto que eu fiz de orçamento e quanto que eu converti de venda. Quanto que eu fiz de orçamento e quanto que eu converti de venda desses orçamentos que eu fiz, tá? E aí vai te dar um número, vai te dar um percentual. Talvez ele vai te apontar lá que você fez 1 milhão de orçamento e converteu 500 mil. Ele vai te apontar, então, que você tem uma taxa de conversão de 50%. Será que é bom ou será que é ruim 50% a taxa de conversão? É uma questão que eu faço para perguntar, tá? 50% de tudo que entra na minha loja para fazer orçamento eu estou perdendo. Então é uma questão para a gente pensar também se faz sentido a gente melhorar a gestão de orçamento. Porque veja bem, o cliente já vê até a loja, o cliente está lá com o objetivo de compra já, ele já está com a lista de produto, então está pronto, está na meta do gol, sabe? Quando o cliente está lá, né? Você está lá batendo o pênalti, só falta, né, bater aquele empurrãozinho final. E tem gente que não tem essa ciência e fica buscando o cliente em obra, fazendo promoção, não sei o quê, se não faz gestão de orçamento. Então a gestão de orçamento é a parte fundamental que vai fazer com que você acione essa alavanca e melhorando a gestão do orçamento, melhorando a taxa de conversão, automaticamente você vai melhorar o lucro, porque aquilo já está dentro da tua loja. O dinheiro já foi até dentro da loja e em alguns casos ele volta por falta de gestão, por falta de acompanhamento, por falta da tua equipe de vendas não ter essa assessoria, talvez até do próprio gestor comercial, do gerente da loja, de estar fazendo esse acompanhamento, tá? Então, guardem essa alavanca aqui, que ela é fundamental, e oriente seus vendedores, oriente o seu gerente, para que a partir de amanhã comece a olhar a categoria, a olhar a gestão dos orçamentos no todo, olhar a taxa de conversão e, claro, talvez se você possa ir um pouco mais além, sugiro que você possa fazer isso também, se você tiver sistema, obviamente, que dê suporte para fazer isso, você pode olhar a gestão de orçamentos por categoria de produto, olha só que interessante, ou seja, para ver inclusive, olha só que coisa que a gente pode chegar com a taxa de conversão de orçamento, meu amigo lojista, minha amiga lojista e materiais de construção, tá? A gente pode chegar a um nível de analisar a taxa de conversão de orçamentos por categoria, para entender o quanto que eu estou convertendo de material básico, o tanto que eu estou convertendo de piso, o quanto que eu estou convertendo de tintas, o quanto que eu estou convertendo de material elétrico. E onde é que está o grande detalhe e a grande situação estratégica que eu posso olhar? Se eu tiver o olho clínico de olhar indicadores, eu vou conseguir interpretar que talvez aquela taxa de conversão de orçamento em tintas, por exemplo, está muito baixa, o cliente vem para a loja, cota a tinta e não compra. A taxa de conversão está lá com 40%. Talvez possa ter um problema de gestão de vendas primeiro, mas também pode ser um problema de precificação. Talvez a tua loja está com preço fora de mercado. E aí a taxa de conversão de orçamento vai lhe apontar. E aí você vai fazer aquilo que a gente falou na outra alavanca do lucro, é a precificação. Você vai ajustar a precificação da categoria de tintas, como é o exemplo que eu estou dando aqui, para melhorar um pouquinho a questão do preço, para talvez melhorar a conversão e melhorar a venda. Tá? E também o contrário é verdadeiro. Daqui a pouco você está olhando lá, poxa, o cliente vem comprar, por exemplo, uma categoria, por exemplo, pode ser a mesma tinta, né? Vamos pegar o mesmo cenário. O cliente veio comprar tinta e a gente está olhando que a conversão é 95%. Quando a conversão é de 95%, de duas uma, tá? Ou o cliente está vindo comprar e está comprando pouco da tua loja, ou a tua loja representa muito pouco, o cliente só vem comprar a reposição, ou talvez o cliente está percebendo que a tua loja tem um preço muito abaixo do mercado, ele vem, cota e já compra. Ele já vem com orçamento de outro lugar, cota e já compra. Então talvez é hora de você olhar para a precificação e talvez melhorar um pouquinho a margem bruta da tua loja na categoria de tintas, como é o caso que eu estou citando o exemplo aqui, tá? Mas tem que ter muita cautela também para analisar e interpretar, tá? Se você não faz nem a gestão do orçamento geral, não começar a pensar já em fazer gestão de categorias por orçamento e aquela coisa toda de precificação. Comece pelo mais simples, comece organizando o seu cadastro de produto, comece organizando as categorias, comece organizando um pouquinho da precificação para depois dar esses passos mais avançados, tá? Inclusive esses passos mais avançados com referência de taxa de conversão
conversão, referência de margem por categoria, referência de quando deve representar cada categoria da nossa loja de materiais de construção, a gente vai entregar lá no nosso workshop de gestão financeira lucrativa para a loja de materiais de construção. Estou insistindo aqui porque eu tenho certeza que é um conteúdo que vai fazer a diferença para a sua loja de materiais de construção, melhorar lucro e melhorar o fluxo de caixa da sua loja. Dia 23 de maio, 19h30, horário de Brasília, tá ok? Muito legal, se você entende que esse conteúdo é importante, é relevante, mais uma vez compartilha, vai ficar gravada essa live, compartilha com os colegas, compartilha com quem você entende que possa ser adequado para melhorar a operacionalização do processo financeiro da sua loja de materiais de construção. Vamos concluir aqui, resumindo os 4 pilares que a gente colocou aqui, as 4 alavancas do lucro. Falei então da produtividade da equipe, tá? Como interpretar e analisar os indicadores de venda por vendedor e venda por colaborador. Dei referências, inclusive, de venda por colaborador, que deve ser na tua loja de material de construção, que é generalista, deve ser acima de 35 mil. Se está 35 mil abaixo por colaborador, a venda por colaborador, você tem talvez um problema para interpretar e saber onde é que está talvez o seu problema específico na questão da produtividade da tua equipe, tá? Quando a gente fala também de alavanca de lucro, falamos sobre gestão de categoria, ou seja, equilibrar a matriz de faturamento, tá? Eu já dei uma referência, inclusive, que a tua categoria de material básico, se você é uma loja de materiais de construção que é generalista, que vende de tudo um pouco, a categoria de material básico não pode representar muito mais do que 34%, que é o equilíbrio que eu encontrei dentro da minha metodologia, depois de muito estudo, não pode representar mais que 34% da venda de uma loja de materiais de construção generalista, tá? Então, se a tua loja vende 40%, 50%, 60% de material básico, talvez você tenha um problema de margem, tá? Talvez você tenha um problema de margem porque a categoria puxa para baixo a margem e como ela representa muito na matriz de faturamento, pode ser que a margem da loja vai vir para baixo e o custo também é muito alto, então talvez você possa ter um problema de resultado na sua loja também, tá? Falamos também da precificação, como ter estratégia de precificação para equilibrar a margem e o quanto que eu vou vender de cada categoria. E por fim falamos da gestão do orçamento, a importância de agir em cima disso, a importância de agir em cima do orçamento que já está dentro da tua loja, a importância de agir em cima do dinheiro que já entrou na loja e ele está voltando muitas vezes por falta de gestão e acompanhamento do processo de gestão de orçamento como um todo, tá ok? Meu amigo lojista, meu amigo empresário, eu fico muito feliz em poder contribuir, em poder justamente fazer esse conteúdo chegar até você. E não se esqueça que esse conteúdo não é único, tá? A gente já tem outras lives que a gente fez anteriormente. Dá uma olhadinha no nosso canal, dá uma olhadinha inclusive nos próximos conteúdos. Você tem que ficar inscrito no canal e acessando aqui o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos que a gente vai estar postando aqui sobre gestão financeira, gestão de lojas de materiais de construção. E mais uma vez, para a gente concluir, eu queria aqui mais uma vez lembrar do workshop Gestão Financeira Lucrativa para a Loja de Materiais de Construção, que vai acontecer no dia 23 de maio, às 19h30, horário de Brasília, online e gratuito e ao vivo comigo. Vou trazer toda uma trilha de indicadores para a gente interpretar a gestão da nossa loja de materiais de construção e sair com um plano de melhoria, com um plano prático de ação para que a gente possa colocar mais lucro dentro da nossa loja de materiais de construção e fazer esse lucro se transformar em caixa. Esse é o grande desafio, tá bom? Cara amigo lojista, meu amigo empresário, obrigado pela sua participação. Eu vejo você na próxima live, vejo você inclusive no dia 23 no nosso workshop Gestão Financeira Lucrativa para Lojas de Materiais de Construção. Um grande abraço e até lá.